Paz, igreja, boa noite. Que bênção tem sido o culto até agora, né? Senhor, pelo menos ao meu coração, tem falado, me encorajado. E creio que com os irmãos não foi diferente. Não tem sido diferente. Nós temos orado para que o Senhor faça, para que o Senhor haja. E muitas vezes nós queremos direcionar o agir do Senhor. Mas Ele é soberano. Sobre as nossas vidas, sobre os nossos pensamentos, e Ele está agindo. Ele está agindo no nosso meio. O Senhor está fazendo. Por mais que ainda não seja o ideal que nós planejamos. Mas nós sabemos que nada fugiu do controle dEle, nada fugiu da direção dEle e da vontade dEle. Amém? Como os irmãos sabem, nós estamos trabalhando um tema esse mês. Amém? Quem sabe aí o tema que nós estamos trabalhando? Adoração. Isso aí. E aqueles irmãos que vinham na escola do discípulo, que teve aí até o ano passado, sabe que sempre que eu tinha a oportunidade de dar uma aula ali, eu começava dando a aula pegando o significado do tema e falando. Porque eu creio que quando nós... Aí a tia Jana esqueceu mais de mim. Foi só botar pressão, que ela agora vem sempre. Agora. Eu sempre gosto de pegar o significado do tema, porque eu creio que fica mais fácil da gente trabalhar. Entendendo o que é, entendendo o significado ali da palavra, fica mais fácil da gente levar a conversa, a pregação, seja o que for. E eu quero começar dessa forma. Quando a gente não sabe o significado de uma palavra, a gente recorre ao quê? Ao Google. Dicionário, já não. O Google que vá no dicionário e me diga o significado. E segundo o Google, que usou o dicionário de Oxford, fala o seguinte sobre adoração. Adoração significa o ato de adorar, venerar algo. Quando nós linkamos a adoração à questão religiosa, ao âmbito religioso, ela tem a ver com prestar honra, com cultuar algo. E uma coisa que nós temos que ter em mente é que o coração do ser humano, ele carece em fazer essa adoração. O ser humano, ele tem a necessidade de adorar algo ou alguém. Quando nós trocamos a posição do nosso coração, aquele que tinha que estar no centro não está mais, nós somos capazes de produzir ídolos para que adoremos. João Calvino, um teólogo muito antigo, mas que contribuiu muito para a teologia que nós temos hoje, para aquilo que nós estudamos hoje, aplicamos como doutrina hoje. E uma vez ele falou o seguinte, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então facilmente nós trocamos o local que seria de Deus, de adoração, e colocamos qualquer outras coisas no nosso lugar. Colocamos muitas vezes o nosso serviço, colocamos muitas vezes o dinheiro, colocamos muitas vezes nossa família. Diversas vezes nós trocamos esse lugar e nós devemos tomar cuidado com isso. Mas o problema da adoração, ou a dificuldade de adorar de forma verdadeira, não é algo recente, não é algo que começou agora. Há muito tempo, quando nós paramos para analisar as Escrituras, nós vamos ver que esse problema já vem lá de trás. Eu queria convidar você a acompanhar comigo agora o texto lá de João, capítulo 4, versículo 23 e 24. Dá um tempo para colocar ali. Bem? Diz o seguinte, estou lendo aqui na minha anotação, tá bom? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Queria orar mais uma vez para a igreja antes da gente dar prosseguimento. Senhor, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, Pai. Senhor, eu tenho a consciência, e creio que meus irmãos também têm, que de mim nada de bom pode sair, Pai.
tudo é o Senhor, tudo é para o Senhor e através do Senhor, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor me use para falar aquilo que o Senhor quer à tua igreja, Pai. Que a igreja saia edificada pelo poder que há no teu nome, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus, que eu agradeço, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Por tudo que o Senhor é, Pai, pelo teu amor e pela tua graça que um dia nos alcançou, Senhor. Fale aos nossos corações, Pai. Em teu nome que oramos, Jesus. Amém. Logo de cara aqui, quando nós olhamos ao texto, eu não sei se isso saltou aos olhos de vocês, mas para mim ficou evidente que o Senhor está fazendo algo aqui. O que o Senhor está fazendo? Ele está procurando. No instante está chegando o fato, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Senhor, Ele procura os verdadeiros adoradores. Né? Se o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores, é porque os verdadeiros adoradores não estavam tão fáceis de achar. Sim ou não? Nós não procuramos aquilo que está em evidência. O Senhor, Ele deseja que nós o adoremos assim. Quando esses versículos aconteceu, quando essa história estava acontecendo, né, essa conversa estava acontecendo, era entre Jesus e a mulher samaritana. E no caso, o que ela questionava Jesus era onde era o local ideal para se adorar. E muitas vezes nós vamos colocar coisas assim na nossa adoração. Como é o local ideal, como é o jeito certo de se fazer. Muitas vezes nós queremos teorizar, fazer teorias sobre algo que é prático. A adoração na vida do crente, ela vai muito mais do que simplesmente honrar ao Senhor. A adoração na vida do crente, ela é um estilo de vida. Ela vai muito mais profundo do que uma simples palavra de adoração. Mas é uma vida transformada pelo Senhor. Muitas vezes nós levantamos também barreiras e queremos colocar, seja na adoração em comunidade, olha, não, tem que ser assim, o louvor tem que ser daquela forma, tem que ser feito assim, na minha casa tem que ser assim. E começamos a nos distanciar dessa verdadeira adoração. Mas o Senhor não nos chama para isso. A adoração que o Senhor nos chama é uma adoração prática. Existem momentos nas nossas vidas que a adoração ela vai ficar mais evidente. Por mais que a adoração ela não se resuma a momentos, existem momentos onde ela vai aparecer mais, vamos dizer assim. E eu vou dividir nos momentos que são mais evidentes na vida de qualquer ser humano. São os momentos de tristeza e os momentos de alegria. Caramba, você deve estar se perguntando, mas Mateus, dá para adorar no momento de tristeza? Dá. Abra sua Bíblia lá, nós vamos dar uma passeada em alguns versículos. Lá em Jó, no Velho Testamento, capítulo 1, versículo 21. Amém? Diz assim, E disse, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. No momento de tristeza, Jó adora a Deus. O ser humano, devido ao pecado e por consequência dele, no momento de tristeza, é o momento onde nós geralmente queremos culpar a Deus. No momento de sofrimento, no momento de angústia, é o momento que mais nós queremos razão do porquê está acontecendo, do que colocamos nosso coração em adoração verdadeira ao Senhor. E isso é a consequência de um coração egoísta, de um coração contaminado com o pecado. O lógico seria, se Deus é tão poderoso, quando mais eu estou sofrendo, mais eu me aproximo dele. Mas na prática, muitas vezes nós trocamos isso. Nós sabemos que Deus é poderoso, mas nos deixamos levar por um coração contaminado com o pecado, influência muitas vezes maligna mesmo, porque Satanás também lança coisas na nossa mente. E a primeira coisa que fazemos é quando estamos sofrendo, começamos a questionar ao Senhor.
De vez buscarmos a solução, nós questionamos a solução. Começamos a querer cobrar como Deus tivesse obrigação de nos dar razão porque algo está acontecendo na nossa vida. Na verdade, nós começamos a esquecer de verdades bíblicas. Começamos a esquecer de coisas que está escrito nas Escrituras, de pessoas que sofreram muitas vezes muitas coisas piores do que nós, mas nos incentivaram a fazer o contrário. Abra lá a sua Bíblia, em Romanos, capítulo 5, versículos do 3 ao 5. Vou abrir água aqui. Amém? Acharam aí? Vamos lá. Diz o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos na tribulação, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Obviamente, queridos, que ninguém gosta de sofrer. O sofrimento nos machuca, claro. Mas quando nós temos a consciência dessas palavras de Paulo, quando nós lembramos que o sofrimento, para quem está em Cristo Jesus, produz a perseverança, nos faz avançar. Os mais antigos vão falar que o deserto é a escola do Senhor, né? É onde nós aprendemos, quando somos levados à fornalha, é onde somos forjados. A diferença daquele que sofre com Cristo para os que sofrem sem Ele é que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Aquele que sofre com Cristo, ele não passa pelo sofrimento somente sofrendo, sentindo dor, mas ele passa pelo sofrimento, ele sofre, mas ele cresce. Ele sofre, mas ele melhora. Ele sofre, mas ele avança. Deus, afinal, não é um pai injusto. Nós temos passado aqui como igreja, né, momentos tristes. Perdemos alguns irmãos queridos. Recentemente, hoje, perdemos a mãe das irmãs aqui, da Nilzete, Nadir, Jaci. Perdemos nosso irmão Almi. Mas quando nós começamos a entender e ter a consciência que por mais que nós sofremos, eles não estão mais aqui, mas estão na glória com o Pai, isso começa a nos reconfortar. Está aí a diferença daquele que sofre com Cristo. Quem sofre com Cristo tem uma perspectiva de futuro. Sofrer com Cristo não é simplesmente sentir dor, mas sofrer com Cristo é aprender. Cristo muitas vezes nos leva ao sofrimento para nos forjar o nosso caráter. Quantas vezes o sofrimento não aumentou a tua fé? Quantas vezes o sofrimento não te fez melhorar como esposa, não te fez melhorar como mulher? Obviamente que ninguém, de novo, gosta de sofrer, ninguém gosta de passar por situações ruins. Mas não deixe, meu querido, não deixe Satanás roubar essa verdade do teu coração. Não deixe Satanás roubar isso da tua mente, que quando você sofre com Jesus, é para um aperfeiçoamento. Tem um porquê. E quando nós começamos a entender essas coisas, quando começamos a entender que o sofrimento com Jesus é diferente, nós começamos a ter essa consciência cravada em nosso coração. Aí sim, em resposta a isso, talvez seja o momento onde nós iremos dar a nossa adoração mais sincera. No momento de sofrimento, aquele que consegue entender essas verdades bíblicas, que sofrer com Cristo é aprender, provavelmente vai ser o momento onde você vai dar a sua adoração mais sincera diante do Senhor. Afinal,
A palavra fala que o Senhor entende até os nossos gemidos inexprimíveis. Isso é sinceridade. Isso é um coração quebrantado. Isso é um coração derramado diante do Senhor. E o Senhor, Ele não vai resistir a um coração contrito. Que quando passarmos pelo sofrimento, lembremos dessas verdades. Lembremos que o Senhor está nos ensinando, que o Senhor está nos forjando e nos moldando segundo o coração dEle. Se você está passando por isso, saiba que Cristo não te abandonou. Se você está passando por luta, sabe que você não está sozinho. O Senhor está te forjando, o Senhor está te moldando, o Senhor está fazendo você avançar. Glorifica o Senhor, por mais que seja difícil. Saiba que o seu sofrimento não é em vão. Saiba que você não está sozinha e nem abandonado. O Senhor está com você e Ele prometeu e Ele cumpre, porque Ele é fiel. Mas nem só de sofrimento vive o ser humano. Existem momentos de alegria também na vida do ser humano. E isso também é graça, meus irmãos. Porque se fosse somente justiça, o que seria de nós? Mas a graça e o amor do Senhor também nos alcançou. Amém? Então, por mais que soframos, por mais que passamos por momentos difíceis, o Senhor também nos abençoa e nos agracia com momentos alegres. Seja em comunidade, seja nas nossas famílias, seja no individual. O Senhor também cuida dos nossos sentimentos e também se importa com isso. E também nos torna pessoas felizes e alegres. Abra sua Bíblia agora, e já estamos indo para o penúltimo versículo. Lá em 1 Crônicas 13, versículo 8. Eu nem falei para vocês, né, mas eu estou usando a NVI. Acho que agora é tarde, né? Diz o seguinte, vou ler dali. Está igual o meu, né, agora, nem vi. Davi e todos os israelitas dançavam e cantavam com todo o vigor diante de Deus, ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Um momento muito alegre na vida do povo de Deus ali. O que estava acontecendo? Eles estavam levando a Arca da Aliança de volta. Então eles estavam muito felizes, porque o ato maior ali, o símbolo maior da presença de Deus, estavam diante do povo e eles estavam levando ali, louvando, felizes da vida. Para nós talvez seja mais perceptível e mais fácil de dar essas palavras de adoração ou adorar ao Senhor em momentos alegres. Fica mais perceptível na vida do meu irmão, quando ele está passando por um momento bom da vida dele, um momento tranquilo, um momento alegre. A gente consegue até ver ele, olha, caramba, ele está adorando, porque é mais fácil adorarmos em momentos de tranquilidade. Quando nós estamos satisfeitos no Senhor, fica muito mais fácil de render adoração. Porém, nós temos que tomar cuidado com algo. Também devido a esse coração pecaminoso, nós somos tendenciosos a começar a massagear o nosso ego com isso. Então o momento está bom, as coisas estão tranquilas, as coisas estão boas, então aí eu adoro ao Senhor. Aí a gente começa a condicionar a nossa vida a isso. Não, eu adoro ao Senhor quando está bom. Eu adoro ao Senhor quando Ele tem feito as coisas por mim. E a nossa mente pecaminosa começa a entender o seguinte, que eu só adoro ao Senhor quando tudo está tranquilo. E que nem a nossa adoração fosse um pagamento a Deus, que nem Deus tivesse uma obrigação de fazer algo bom nas nossas vidas. Queridos, o Senhor não tem obrigação nenhuma para conosco. Ele já fez muito mais daquilo que nós merecíamos quando Ele se entregou na cruz, para libertar a minha vida e a sua vida. Ele fez muito mais do que nós merecíamos. O Senhor, Ele não é um Deus de barganha, sabe? Nada, afinal, nada que eu poderia dar para o Senhor seria suficiente para pagá-lo por algo que Ele fez. Nada, nada. Nem eu, nem vocês. Nada que vocês pudessem fazer ou eu seria suficiente para querer trocar
algo com o Senhor. O Senhor, Ele não barganha. Ele abençoa porque Ele é gracioso. Ele abençoa porque Ele ama. Ele abençoa porque um dia Ele olhou para nós e decidiu nos amar. É simples. E nada que eu e você possa fazer em troca é suficiente para pagá-lo pelo que Ele fez. Então adorar, quando nós condicionamos nosso coração a adorar somente em momentos felizes, nós começamos no nosso subconsciente a pensar assim: Deus me dá e eu adoro. Porém, não funciona assim. Muitas vezes nós somos condicionados a viver uma vida de adoração rasa e falsa, porque acreditamos nisso. Eu só adoro a Deus quando eu estou bem, eu só adoro a Deus quando eu estou feliz. E não é isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou a algo muito mais profundo, a algo muito mais abrangente do que somente adorar quando eu acho que eu tenho que adorar. A adoração é algo que vai muito mais além de momentos. Ela se estende para todas as nossas vidas. E no versículo que lemos, observamos um padrão a cumprir. O versículo lá de João que nós lemos, nós observamos um padrão a se cumprir. O Senhor quer que nós adoremos em espírito e em verdade. E isso requer de nós algo muito mais profundo do que uma adoração somente no domingo. Não, só vou adorar quando o Jeff, a Marcela e a equipe do louvor estiver aqui, aí é o meu momento de adoração. O Senhor não nos chamou para uma vida tão rasa. Eu só vou adorar quando eu estiver com meu filho, lá que eu vou orar com meu filho, só aquele ali é meu momento de adoração. Aquele também é seu momento de adoração. Mas o Senhor nos chama para algo muito mais profundo. Abra sua Bíblia, agora por último já, em Mateus 16, versículos 16 e 17. Amém? Diz assim: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. Aqui nós podemos observar uma coisa. A verdadeira adoração é reconhecer o ato de Cristo, reconhecer quem Jesus é, reconhecer aquilo que Ele fez. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que tem que pulsar em nossos corações. É daí que parte a verdadeira adoração. Outra coisa que nós podemos observar nesse versículo é a resposta de Jesus: porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás no céu. A verdadeira adoração, ela é uma resposta de uma ação divina em nosso coração. Nada que você possa fazer vai ser uma verdadeira adoração se não for Deus, o Espírito Santo, movendo o seu coração. A verdadeira adoração é uma resposta que acontece do seu coração e ela é externada através de uma vida santa, de uma vida de oração, de uma vida de busca. A verdadeira oração não é aquilo que eu posso oferecer, mas é o que o Senhor fez no meu coração. E eu respondo Ele de uma forma que Ele quer ser adorado. Nós temos que entender isso e começar a colocar em prática. A vida de um verdadeiro adorador não é somente resumida a pequenas reuniões, não é somente resumida ao culto de domingo, mas a vida do pequeno adorador é uma vida prática, corriqueira, que vai mantendo, perseverante. A vida de um verdadeiro adorador, ela começa a frutificar. Em resposta ao que Deus fez, nós externamos essa verdadeira adoração, e essa verdadeira adoração, ela começa a dar frutos. Ela dá frutos de oração,
O verdadeiro adorador é uma pessoa que gasta um tempo de oração. O verdadeiro adorador é uma pessoa que busca viver uma vida em santidade. O verdadeiro adorador é aquele que se importa com o seu irmão. O verdadeiro adorador é aquele que é um servo. O verdadeiro adorador vai muito além de algo que nós possamos fazer. A verdadeira adoração é uma resposta de uma ação divina em nosso interior, que resulta em uma vida santa e que glorifique a Deus e nos torne cada dia mais parecidos com Jesus. Amém? Antes de entregar a palavra ao pastor Marcos, eu combinei com o Jeff, com o Ministério de Louvor, na verdade, para nós termos um momento rápido de oração. Essa música que o Jeff vai tocar, ela fala que nós não podemos dar nada ao Senhor. E eu queria te desafiar agora, meu irmão. Eu não sei aquilo que você tem passado, eu não sei aquilo que você tem vivido, eu não sei como isso tem sido na sua área, na sua vida. Eu não sei como a sua adoração tem sido conduzida na sua vida. Mas, se você por algum momento abandonou isso, se você por algum momento desviou desse caminho de uma verdadeira adoração, hoje é a noite que o Senhor te chama para voltar ao centro, voltar ao prumo ali, como o Ricardo falou. Hoje é a noite que talvez que você nunca tenha adorado ao Senhor verdadeiramente, nunca se entregou, nunca entendeu o sacrifício de Jesus na sua vida. Hoje é a noite que o Senhor te chama para ter um encontro com Ele. Hoje é a noite onde você pode colocar o seu coração diante do Senhor. Sabe? Talvez você esteja enfrentando esse momento de luta. Talvez você esteja enfrentando esses momentos de dificuldade. Mas saiba que o Senhor não te abandonou. Nos momentos de dificuldade é onde saem as verdadeiras adorações. Talvez a sua vida esteja tranquila. O Senhor também te chama a adorar. O Senhor não te chama para uma vida distante. Adoração também é uma vida relacional. Adoração também é se relacionar com Deus. Não perca esse momento. Coloque teu coração diante do Senhor. Coloque tua vida diante do Senhor. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Às vezes nos faltam palavras, queridos. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é Coloque tua vida diante do Senhor. Não fique inerte nesse momento. Não fique inerte, não se distraia. Coloque teu coração diante do Senhor. Comece a clamar a Ele, falando: Senhor, eu quero que a minha adoração seja verdadeira. Eu quero que a minha adoração agrade ao Senhor. Eu quero que a minha vida seja um louvor ao Senhor. Eu quero viver prostrado diante do Senhor. Nós clamamos por avivamento. Nós clamamos por um mover do Senhor. E o mover do Senhor, Ele passa por uma verdadeira adoração. em resposta a ti, a uma ação, me render aqui em adoração. Em resposta
ti a uma ação, me render aqui em adoração. Faça dessa canção a tua oração agora. As minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Às vezes nos faltam as palavras, queridos. Às vezes nos falta ação. Mas nada que nós poderíamos fazer seria suficiente para louvar o nome do Senhor. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é por causa dEle. Se estamos aqui é porque Ele tocou em nosso coração. Se o servimos é porque Ele nos escolheu. Se somos salvos é porque Ele nos salvou. Nada de bom teríamos a oferecer. Tudo é graça, tudo é por meio dEle, tudo é amor dEle. Se estamos sofrendo, bendito seja o nome do Senhor. Mas se estamos alegres, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós o Santo Espírito, que encha o nosso coração a perseverar, a continuar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos colocar a nossa vida diante do Teu altar, Pai. Nós reconhecemos, Senhor, que sem Ti nós não somos nada, que nós não temos nada de bom a Te oferecer, que tudo que temos é graça e misericórdia e favor do Senhor, Pai. Mas nós clamamos, Pai, nós queremos ser esses verdadeiros adoradores que Te adoram em espírito e em verdade, Pai. Não queremos ser guiados por circunstâncias, não queremos ser guiados por momentos, mas queremos levar uma vida prática da oração, Senhor. Uma vida de santificação contínua, uma vida de oração, uma vida em busca, Pai, de fazer a Tua vontade, Senhor. Coloque em nós, Pai, um coração disposto a Te obedecer, Senhor. Coloque em nós, Pai, um coração que não murmure, Senhor. Coloque em nós um coração, Pai, que esteja disposto a abandonar coisas se for preciso. Nos dê ouvidos atentos a escutar a Tua voz, Pai. Nos dê um coração disposto a seguir os Teus comandos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Como igreja nós clamamos, Pai. Usa as nossas vidas, Senhor. Usa as nossas vidas, Senhor. Enche os nossos corações, Pai, de amor, Pai. Enche nossos corações de amor por Ti, Senhor. Não nos deixe ficar inertes, não nos deixe ficar parados, não nos deixe, sabe, Senhor, assistir as coisas que o Senhor tem feito no mundo e não ser participantes, Pai. Nos leve a uma vida de adoração prática, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em meu coração, não sem vergonha, e cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, e cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o Rei, mas não tenho nada além de um coração cantando.